Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos de Gênesis 39. Gênesis 39, do verso 1 ao verso 6. Diz a palavra do Senhor: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo quanto ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Amém. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos em Tua casa, termos a Tua palavra livremente entre nós e a liberdade de ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. Essa é a grande expectativa, Pai, que a palavra nos edifique, fortaleça a nossa fé, nos dê entendimento dos Teus princípios, para que nós possamos viver baseados na palavra, não em filosofias desse mundo, Pai, não histórias, mas sim na Tua boa palavra, que ela fale ao nosso coração, e que eu seja um instrumento em Tuas mãos para ministrar de acordo com a Tua vontade, mas para isso eu preciso da Tua unção, da unção do Espírito Santo, que esteja sobre mim, para que a Tua palavra ministrada quebre todas as barreiras de entendimento e chegue ao coração daqueles que estão agora ouvindo, tanto aqui quanto pela internet. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quem não conhece a história de José, não é? José do Egito, assim ficou conhecido esse personagem, não é? A gente conhece a história bíblica, sabe tudo o que aconteceu, o que levou José a esse momento, filho de Jacó, um deles, né? E todos os seus irmãos enciumados dos sonhos que José teve e revelou aos seus irmãos, fizeram essa maldade com ele, né? O venderam como escravo, o maltrataram e ali deixaram ele para ser vendido como escravo. E aí, a partir do verso 39, a Bíblia mostra o momento em que esse escravo é comprado. Como a gente conhece dos livros de história, não é? Um mercado de escravos, alguém passa, olha, escolhe, compra e leva para casa. Foi assim a história de José nesse momento da sua vida em que ele é levado para o Egito, porque foi comprado por Potifar, um homem que tinha certa importância na nação egípcia. E aí o que chama a atenção é o que vai acontecer a partir daqui. A gente leu só um trechinho da história de José no Egito, no seu início, não é? Como as coisas aconteceram naqueles momentos em que ele estava na casa de Potifar. E ao longo dessa história, se você ler depois toda a história, você percebe como José é um homem abençoado por Deus. E isso talvez deixe muita gente intrigada. Porque, irmãos, muitas pessoas não entendem como é a bênção de Deus. Bênção é uma palavra bem batida, não é? Todo mundo diz, Deus te abençoe, Deus me abençoa, eu quero ser abençoado, eu quero ser um homem, uma mulher abençoada, não é? A gente usa essa palavra aí de um monte de maneiras. Muita gente diz que foi abençoado quando recebeu um dinheiro. Até isso virou sinônimo, né? Se eu pegar uma nota de 100 e der na sua mão, você diz, poxa, o pastor me abençoou. Não sei. Será que eu te abençoei se eu te der uma nota de 100? De repente estou até te amaldiçoando, você não sabe, né?
Então a bênção de Deus não é o que parece, irmãos, para muita gente. Ela não é da forma como muitos podem encarar. Uma simples nota de 100 na sua mão, isso não significa que isto é a bênção de Deus. Quantas pessoas têm um monte de nota de 100 e nem por isso são abençoados por Deus? Então o que esse texto vai mostrar para nós aqui é como é de verdade a bênção de Deus. Não como muitos pensam, e infelizmente até alguns que estão na igreja, estão aprendendo, estão ouvindo a palavra, mas ainda têm uma ideia errada do que é ser um homem ou uma mulher abençoado por Deus. E a vida de José, ela é um grande exemplo de como Deus abençoa os seus. E José era um homem escolhido por Deus, que estava nos planos de Deus desde o início na sua juventude. Uma das características dessa história de José é que ele começa a ter problemas quando sonha. E quem é que deu este sonho a José? Não foi um sonho como outro qualquer. E isso também é uma coisa que a gente tem que entender. Nem todo sonho tem significado, né? Às vezes a gente fica meio píssico com esse negócio. Aí hoje eu sonhei com não sei o quê. Quando você era do mundo, era bem compreensível, né? Hoje eu sonhei com a sogra, joga na cobra. Não era assim? Bota 10 reais na cobra. Era o que todo mundo falava quando era do mundo. Não, eu sonhei que um cachorro estava me mandando, cachorro na cabeça. Então a pessoa sempre quer achar um significado. Nem todo sonho tem significado. Às vezes sonhos são confusões da mente que está ali no momento de repouso e que não tem nada a ver com nada. Mas os sonhos de José tinham um significado. E alguns sonhos que talvez você e eu tenhamos também têm um significado. Eu preciso discernir quais realmente têm e quais não têm, para eu não ficar aí invertendo as coisas diante de Deus. Mas os sonhos de José que tiveram um significado, tiveram porque foi Deus que colocou aquele sonho para ele. Porque aquilo estava mostrando o que Deus faria no futuro de José. E você percebe que cada um daqueles sonhos se cumpriu. Não foi em vão. O que ele sonhou depois aconteceu. Mas houve um tempo para isso acontecer. Então isso mostra para mim que José estava nos planos de Deus. Deus tinha um plano para ele. Revelou esse plano através de um sonho. Mas ao revelar este sonho, isto trouxe problema para José. Não estou dizendo com isso também para a gente entrar numa paranoia e dizer assim, eu sonhei, mas não vou contar para ninguém, porque senão vai melar. Né? Isso também é superstição. Não fala a benção, porque senão vão botar olho grande. Isso também é superstição. Tá bom, irmãos? Praga não pega em crente. A Bíblia diz para nós, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, eu não tenho medo de praga, de urubu gordo, magro, olho gordo, olho grande, olho pequeno, olho de cobra. Não tenho medo dessas coisas. Se eu falar alguma coisa boa e alguém ficar com inveja, problema da pessoa. Aquilo que Deus separou para mim vai acontecer independente da inveja de alguém. Independente da praga de alguém. Será que Deus está tão alheio assim à minha vida que eu estou aí ao léu das pragas dos outros? Pensa bem sobre isso. Será que Deus está tão despreocupado com você que qualquer coisa que alguém fale ou deseje contra você vai acontecer? Que Deus fraco é esse? Esse é o Deus da superstição. Então a gente fica com essas bobagens porque a gente veio com isso. A gente trouxe isso da nossa vida. E pior que algumas igrejas ensinam essa palhaçada, irmãos. E aí a gente fica confuso. Ora, Deus tem um controle na minha vida ou são as minhas palavras, as palavras dos outros, os desejos dos outros? Ora, aquilo que Deus tem para mim vai acontecer. E aquilo que Deus tem para mim ninguém pode tirar. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. Está isso na Bíblia ou não está, irmãos? Então, não é a palavra de alguém, mas no caso de José, ao revelar esse sonho, isso provocou uma inveja. Isso às vezes acontece. Provoca uma inveja. Mas se a pessoa ficar só te invejando, não vai acontecer nada contigo. Inveja não mata os outros. Inveja mata quem inveja. Entendeu isso? Inveja não tira nada de você, não prejudica você, mas mata quem inveja. Só que além de invejar, eles resolveram fazer alguma coisa. Aí é outra coisa. Entendeu?
Só por sentimento eu posso ficar, que ele morra, que ele morra, que ele morra, que ele pegue coronavírus. Não vai acontecer, entendeu? Só no sentimento não vai dar. Agora, se vier com a arma para cima de mim e me der um tiro, aí não tem jeito. E foi mais ou menos o que fizeram os irmãos de José. Eles não só ficaram na inveja, nos ciúmes, mas eles agiram contra o seu irmão. Eles agiram covardemente. Eles extravasaram os seus sentimentos em ações. Mas isso mostra que esse rapaz estava nos planos de Deus. E como Deus tem planos para a gente, podem fazer o que quiser contra a gente, pode fazer macumba, pode mandar matar, pode prejudicar, pode fazer o que quiser, os planos de Deus vão se cumprir. Então esse texto tem muita coisa importante para nos ensinar. Porque através de José também se cumpriram propósitos de Deus. Veja, José é um dos filhos de Jacó. Jacó foi chamado pelo anjo depois da luta de Israel. É aquele que vai dar origem ao povo de Deus. As tribos de Israel são os filhos de Jacó. Deus tem um plano para essa família. Mesmo sendo essa família meio doida, meio desajustada. É meio doido esse negócio, né? Os irmãos pegam um, jogam para vender. O que é isso? É um bando de bicho? Mas Deus tem um plano para essa família. E para esse plano se cumprir, eles não podem morrer de fome. Eles não podem ser destruídos. Só que Deus sabe, vem uma fome aí na terra. Então Deus, por critérios que são só deles, e Ele sabe, Ele conhece, escolhe José para preservar toda aquela família. Escolhe José para manter o nome de Israel, para manter os seus irmãos, para manter as tribos de Israel que futuramente seriam formadas. Tudo isso através de José. Você já pensou, já parou para pensar quantas coisas Deus pode ter para você, para mim, que eu não sei, que eu não imagino. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser pastor. Que eu estaria hoje com uma igreja, que pessoas ouviriam a palavra que eu estou pregando. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei que pessoas poderiam ser abençoadas por coisas que eu disse. E quantas vezes recebo pela internet mensagens, pastor, você falou isso, você falou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, minha vida mudou. Desdobramentos enormes que eu não sei. José estava num plano de Deus. Mas será que Deus só tem plano para José, para o pastor Maurício? Deus tem plano para você. Deus pode fazer coisas através de você que você nem imagina. Deus pode usar a sua vida para que alguma coisa seja feita num âmbito espiritual ou num âmbito material. Através de você, pessoas podem ser preservadas. Através da sua vida, você pode salvar a sua família. Indiretamente, José salvou a família, salvou o nome da família. No desdobramento da história, você vai ver. Então perceba que os planos de Deus estavam já atrelados à vida daquele rapaz, jovem, um rapaz ainda, o caçula dos irmãos, e ele estava debaixo de uma direção. Mas mesmo com tudo isso, ele sofre um revés na vida. E é aí que muitos de nós esquecem dos planos de Deus, esquecem dos propósitos, esquecem dos sonhos que Deus nos deu, só porque alguma coisa errada aconteceu. José, ele só é melhor do que eu e que você numa coisa: ele não se deixa abater pelo revés. Ele não se deixa blasfemar de Deus porque ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, e a Bíblia mostra isso. Ele sabe que Deus tem um plano na vida dele, mas ele vai passar por algo que ele nunca imaginou passar. Quem é que levanta de manhã achando: hoje, meus irmãos, os meus queridos irmãos vão me vender como escravo? Quem é que acorda de manhã pensando isso? Quem é que acorda de manhã pensando: hoje vai acontecer uma desgraça na minha vida, hoje eu vou perder o emprego, hoje eu vou perder não sei o quê, hoje eu vou... Quem é que acorda de manhã pensando nisso? Ninguém. Mas isso aconteceu na vida dele. Do jovem que sonhava um sonho que Deus colocou na sua noite. E esse jovem um dia acorda e é vendido como escravo. É jogado numa cisterna. Os irmãos queriam até a princípio matá-lo.
Desistiram de matá-lo por causa de um dos irmãos, Rubem, né, se eu não me engano, que disse, não vamos fazer isso não vamos manchar a nossa mão de sangue, vamos vender ele como escravo. Deus está no controle, irmãos. E a diferença é que essa experiência negativa não fez ele blasfemar. Ele não está na cova ali esperando alguém para comprá-lo, né? Abre a boca, vê os dentes. Ele não está dizendo, Senhor, como é que o Senhor deixou isso acontecer comigo, Senhor? O Senhor me deu um sonho tão maravilhoso, agora estou nessa situação deplorável. Você não vê José dizendo isso. E é por isso que a bênção de Deus é diferente, porque também José é diferente. O que nós precisamos ser, queridos, é pessoas diferentes. Eu não posso ser mais um do mesmo. Você é cristão. Cristão tem que ser diferente. Dá para entender isso? Mas o diferente não é só usar uma roupa. Tem gente que acha, não, tem que ser diferente. Então eu tenho que usar uma roupa diferente, né? Eu tenho que falar as palavras diferentes que ninguém entende, eu tenho que botar um livro preto debaixo do braço. E não é essa a diferença. Deus quer que você seja diferente no relacionamento com Ele, na maneira de enxergar o mundo à sua volta, na maneira de enxergar a sua própria vida, na maneira de enxergar a soberania de Deus, os planos de Deus, ter uma mente diferente do que a maioria das pessoas tem, uma mente renovada. Eu não penso como pensam as pessoas do mundo. As pessoas do mundo tratam fracasso e vitória de uma maneira muito simples. E a visão do mundo, Jesus foi um fracassado, porque morreu na cruz. Então, só por isso a gente já tem que mudar a nossa visão de fracasso e de vitória. E é por isso que José, ele não blasfema contra Deus. E é por isso também que ele é abençoado. Bênção, irmãos, não é sorte. Tem gente que também confunde isso. Aquele rapaz deu uma sorte, né? José deu uma sorte. Você queria a sorte de José? Então tá bom, amanhã eu boto você na prisão e depois de amanhã eu vendo você como escravo. Tá bom assim? Você quer essa sorte? Não, essa aí eu não quero não, pastor, eu só quero o final da história. Irmãos, o final da história tem um início, tem um começo, tem um meio. E toda história é assim. Muitas vezes a gente olha para pessoas e diz, Senhor, fulano deu uma sorte na vida, mas você não quer viver o que ele viveu desde o início. Você não quer passar pelo que passou desde o começo. Você quer o final da vida dele. O final parece bonito, mas o que ele viveu no decorrer, ninguém quer. E bênção não é sorte, irmãos. Bênção tem uma contrapartida também. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar, mas seja você uma bênção. José foi abençoado porque José era uma bênção. Entende? Ele não é abençoado por acaso, porque ele é uma bênção. Ele não blasfema, ele não reclama da sorte, ele não vira as costas para Deus, ele não muda de religião, ele continua fiel, mesmo quando tudo vai mal na sua vida. E aí a gente chega no verso 2, e a frase que tem aqui, olha só, vou ver o verso 1. Ele é levado para o Egito, Potifar, oficial, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas que o levaram para lá. Ele é levado numa caravana de escravos, chega no Egito, o oficial, estou precisando de um escravo. Vai lá no mercado, deixa eu ver esse aqui, abre a boca, tá bonito, tá perto, tá forte, vou levar esse, tá jovem. E assim ele é levado para a casa de Potifar. E olha o que diz o verso 2 logo em seguida. O Senhor era com José. Essa frase se repete aqui em vários versículos desse texto, irmãos. Como que o Senhor é com José, se José está naquela posição constrangedora de ser examinado por um comprador? Você gostaria de ser examinado por um comprador? Deixa eu ver como é que você está. Abre a boca aí. Ali não, está cariado, não vai não, esse aí não serve. Está fraquinho. Como é que o Senhor pode ser com alguém que está passando por um constrangimento destes? É isso que as pessoas não entendem, porque não tem a visão do que é o reino de Deus, porque não tem a visão de quem é Deus, não tem a visão do que é soberania, não tem de fato a compreensão do que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como pode alguém passando por uma vergonha desta e Deus ter a ousadia de dizer que é com ele? Porque a gente pensa que Deus só é com aquele
que está lá no alto, que está tudo bacana para ele, que está tudo às mil maravilhas, que é cheio de dinheiro, de posses. Aí Deus é com essa pessoa. Irmãos, quando o anticristo chegar, muita gente vai achar que ele é Cristo. Ele é anticristo, mas muita gente vai achar que ele é o Messias. Porque está tudo certo com ele. É poderoso, é bonito, é charmoso, é atrativo, é bem eloquente, sabe falar, sabe se comportar, não é grosso, não fala besteira. O anticristo vai ser muito bem apreciado pelas pessoas que vão achar que ele é de Deus. Porque a gente está completamente enganado com os princípios e padrões de Deus. E esse texto não deixa de ser uma realidade. Como escravo, e Deus estava com ele. Comprado por Potifar, e Deus estava com ele. Mas o fato de Deus estar com ele não o colocou na melhor posição. Qual é a melhor posição? Ser Potifar ou ser escravo de Potifar? Tem gente que diz, a melhor posição é ser Potifar. Moisés, a Bíblia diz, tomou a mesma atitude. O Hebreus capítulo 11 diz que Moisés preferiu sofrer a vergonha do povo de Deus do que ser o netinho de Faraó na casa de Faraó. Uma preferência, uma escolha doida. Por quê? O que é melhor? Estar na casa de Faraó, ter tudo do bom e do melhor, ou sofrer com o povo de Deus? O que é melhor, ser Potifar ou ser José? Muita gente escolhe ser Potifar, porque a visão está errada. E isso no mundo não me assusta. Isso no mundo é assim porque eu era assim. Quando era do mundo, a nossa visão era assim. O que me assusta é que essa visão esteja dentro da igreja. Que eu veja gente dizendo que é crente, mas que ainda quer ser Potifar. É isso que escandaliza, é isso que impressiona. Ver pessoas do mundo fazendo escolhas assim, ver pessoas do mundo tomando decisões baseadas nesses princípios e valores, não me assusta. O perigo é ver a igreja desejando ser Potifar, desejando a casa de Faraó. É isso que é perigoso nos dias atuais. E a bênção de Deus estava com ele. E aí, irmãos, quando isso acontece, a gente não precisa fazer propaganda, que é uma coisa importante também. Veja o versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Como é que Potifar viu que o Senhor era com José? Potifar virou crente. Potifar teve uma visão. Deu um reteté, aleluia. Disse, eis que vejo um varão de branco ao teu lado, José. E agora eu sei que você é do Senhor. Você acha que foi assim que ele viu? Ele viu um varão de branco do lado de José e diz, o Senhor é com José. Ele não viu nada disso, irmãos. Ele não viu nada disso. Mas como é que alguém vê que o Senhor era com a gente sendo escravo? Como é que alguém vê que o Senhor é comigo se eu sou um humilde faxineiro da firma, se eu sou uma pessoa sem importância aos olhos do homem, se eu faço aqui o meu trabalhinho, meu feijão com arroz? Como é que alguém pode ver que o Senhor é comigo? Será que tem que ver uma aura? Tem gente que está nessa, né? Eu vejo aura. Eu olho para você, eu vejo, a sua aura está bonita. Ih, você hoje está meio roxo aí, ó. Não tem gente assim que vê aura? Tem gente que vê aura. Então não é vendo aura, não é vendo anjo que alguém vê que o Senhor está comigo. Como é que nós expressamos a presença de Deus? Não sei se José vivia cantando, vivia louvando, porque isso também não é sinal de que Deus está comigo, não, irmãos. Mas há um sinal de que Deus está comigo. Há um sinal. É um sinal invisível, que a gente não sabe explicar. Como é que eu sei que Deus está naquela pessoa? Porque eu vejo a presença de Deus nela. Eu vejo a presença de Deus nas ações, nas coisas que ela diz, nas coisas que ela fala, no jeito que ela faz as coisas. No jeito. Eu vejo Deus do jeito que ela varre o chão. Você consegue ver Deus numa pessoa do jeito que ela varre o chão? É possível. É só olhar como ela segura a vassoura. Se é com raiva, se é batendo para todo lado, aquilo é o capeta. Não é Deus, não. Agora uma pessoa que está varrendo, mas está tranquila, Deus está ali. Deus está ali, está feliz.
não está revoltada, não está com ódio do patrão, não é comunista. Deus está com ela. Deus está com ela. Não está com raiva de ninguém. José é escravo. Mas José não está assim, eu vou me livrar um dia dessa escravidão, dou uma gravata nesse Potifar. Eu ainda passo a rasteira desse miserável que me escravizou. Depois eu vou lá pegar cada um dos meus irmãos na unha e arrebento todos eles. Você consegue ver Deus numa pessoa assim? Agora uma pessoa, também não confunda com alguém resignado, né? Que a gente tem a tendência, então é aquele que aceita tudo, né? Está resignado, com sofrimento. Não, mas é Deus, irmãos. É Deus. É algo que você, quando vê, entende. Eu não consigo explicar por palavras. Porque qualquer tentativa que eu faça de tentar mostrar alguma coisa pode ser influenciada. Mas você, quando vê uma pessoa que é de Deus, você sabe que ela é de Deus. Você sabe que Deus está com ela. É um comportamento, é uma palavra. E aqui, veja, Potifar vê que Deus está com ele e depois percebe, veja, tem um E aqui. Que alguém diria, não, ele viu porque tudo que ele fazia dava certo. Isso também não é prova de que Deus está com a pessoa. Às vezes a pessoa faz tudo dar certo porque é o diabo que está dando para ela. Sabia disso? Tem gente que faz pacto com o diabo e tudo que ela faz dá certo e não é que Deus esteja com ela. Mas antes ele viu em José algo diferente. E aí depois ele percebeu também que tudo que ele fazia dava certo. Veja, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. As coisas prosperavam. Sabe como é que é? É aquela pessoa que bota a mão e faz coisas com pouco recurso. Faz coisas com poucas técnicas, mas que dá certo, que é bacana, que prospera, que melhora. Percebe? Isso é a evidência. Deus está com ele. Mas como? Ele é um escravo. Mas como? Ele está numa situação terrível. E ela estava com ele. E sabe qual é a consequência disso também? Quando é você a bênção, ser tu uma bênção, Deus te abençoa, mas você tem que ser uma bênção. Sabe o que acontece? Quem está perto de você é abençoado. Versículo 4 em diante diz assim: logrou José mercê, favor perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha, deu ele para administrar tudo, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor fez o quê? Abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Veja, a bênção de José, de certa forma, passou para a casa de Potifar, para os bens de Potifar, e com uma boa razão. Veja, José é um homem abençoado. Aquilo que ele põe a mão, prospera. Aquilo que ele faz, dá certo. E aí, se ele está fazendo para Potifar, aquilo que é de Potifar dá certo. Imagina, José é um abençoado, começa a administrar os bens de Potifar e Potifar pede falência. Olha aí. O que quer dizer? Ô praga, né? Ô homem ruim. Pé frio, né? Que eu botei aqui. Não. Deus abençoa a casa de Potifar. Deus aumenta os bens de Potifar. Mas José continua pobre. José não é dono de nenhum daqueles bens. José é só o mordomo. José melhorou um pouquinho. De escravo, foi para mordomo. Mas não quer dizer que ele ficou rico. Não quer dizer que ele agora é dono das coisas de Potifar, as coisas continuam sendo dele. Não diz a Bíblia que ele tinha participação nos lucros de Potifar. Não, não diz isso. Mas o que ele fazia, Deus abençoava e essa bênção refletia em Potifar. Percebe, quando nós formos pessoas abençoadas, nós seremos uma bênção na vida das outras pessoas. A nossa vida vai colaborar com a vida das outras pessoas. Aquilo que Deus faz em nós, através de nós, vai acabar contagiando outras pessoas. Percebe isso? Essa é a natureza daquilo que Deus faz. Deus te abençoa para que você seja um abençoador. Deus não te abençoa para que você seja um absoluto. Ele te abençoa para que a bênção dele flua através de você. Para que através de você,
muitos sejam abençoados. Como ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Percebe isso? Olha o princípio aí. Deus me abençoa. Ah, beleza, mas através de você alguém tem que ser abençoado. Através da sua vida alguém tem que ser alcançado. Através daquilo que Deus fizer em você alguém tem que ser atingido, irmãos. Se não for assim, é tudo menos bênção de Deus. É sorte, é pacto com o diabo, é sei lá o quê. Menos a bênção de Deus. Bênção de Deus, ela é espalhada. Ela é canalizada através de alguém para ser contagiante ao redor dessa pessoa. Quando você está do lado de uma pessoa abençoada, você se sente abençoado. Você se sente bem do lado daquela pessoa. Porque a bênção de Deus flui através dela para aqueles que estão próximos a ela. E pelo amor que Deus tinha a José, ele acaba abençoando a casa de Potifar. Agora, nós paramos de ler o texto no versículo 6. E aí a Bíblia diz que ele começa a ter problemas. Porque nem tudo são flores, como se diz por aí, na vida de um abençoado. Mas o que acontece não muda a minha natureza. O que acontece com um crente, com um filho de Deus, não muda a natureza dele. Tudo pode acontecer com você, mas você não deixa de ser um filho de Deus. Porque Deus te adotou como filho. Porque você foi feito filho de Deus porque creu em Jesus. E o diabo nem ninguém pode mudar isso. A Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A palavra de Deus diz que contra nós não vale maldição, não vale encantamento. Deus afirma várias vezes na sua palavra. Quem pode contra nós, os eleitos de Deus? Quem vai mudar a nossa natureza? Quem nos afastará do amor que está em Cristo? Tribulação? Potestades, principados, Satanás, quem é que vai me afastar? A única pessoa que pode fazer isso sou eu mesmo. A única pessoa que pode me afastar de Deus sou eu mesmo, se eu quiser me afastar dele. Porque o resto não tem poder sobre isso. Mas a partir do verso 7 a gente lê que aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Aqui é um exemplo de que o olho ruim deu certo aqui, né? Ela pôs um olho ruim em José. É praga? Não. Ela fez alguma coisa. Ela não ficou só desejando José. Alguém pode desejar você a vida inteira. Se você for fiel a teu cônjuge, nada vai mudar. Nada vai mudar. A pessoa pode desejar você, pode botar retrato seu na parede, pode botar teu nome na boca do sapo. Nada vai mudar. Se você for fiel ao teu cônjuge, nada disso vai se alterar. Então a mulher botou os olhos em Potifar. Olho ruim, né? Olho de víbora, traidora, cascavel, botou o olho lá nele. Mas aí, o que ela fez? Disse, deita comigo. E ele fez o quê? Disse, não deito. Deita, não deito, deita, não deito. Ficou naquele deita, não deito? Não. Ela armou para cima dele. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a resposta. Eu faria algo muito ruim contra Potifar se assim o fizesse, porque ele confiou em mim todos os seus bens. A Bíblia disse anteriormente que Potifar não sabia nem o que tinha, só sabia que tinha um café da manhã lá para ele tomar. Comida na mesa, ele não sabia nem mais o que tinha, porque ele confiou em José. E José disse, olha, ele confiou em mim, mas você não, você é a mulher dele. E aí, o que ele diz no final? Eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu amigo Potifar? Não. Ele disse, eu pecaria contra Deus, porque antes da traição, do mal, que a gente possa fazer contra alguém, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo contra Deus. Um ato de traição, um ato de maldade,
um ato insano. Foi como eu preguei aqui domingo passado. Um homem que foi perdoado de uma dívida impagável, agora não consegue perdoar o outro que deve muito menos a ele, pega ele pelo pescoço. Isso não é perdoado por Deus. É assim que funciona. Não é o mal que eu fiz ao meu semelhante, mas é o mal que eu fiz contra Deus que me perdoou de tão forma maravilhosa. Então José pensa assim: eu não faria isso contra Deus. Certamente não faria contra o meu amigo Potifar, a quem eu respeito, mas em primeiro lugar, eu não pecaria diante do meu Deus. Isso é a diferença de um abençoado. Essa é a diferença que muda o contexto de toda essa história. No versículo 10 diz a Bíblia, falando ela a José e a todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Ela insiste. Todo dia ela falava com ele. E todo dia ela ouvia a mesma resposta. Eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Ser fiel, irmãos, tem um preço. Ser fiel tem um preço. Eu falei aqui também domingo passado um pouquinho sobre isso nos anúncios. Né? Quantos querem pagar o preço da fidelidade? Quantos querem pagar o preço de dizer, eu estou com Jesus? Naquela época da igreja primitiva, para não ir para os leões, era só você dizer, eu não tenho nada com Jesus. O leão não ia te comer. Era só dizer isso. Mas José estava ali, só ele e a mulher, não tinha ninguém olhando. Naquela época não tinha celular com câmera, não tinha câmera espiã, ninguém ia saber, irmãos. Ninguém ia ficar sabendo, está só ele e a mulher ali. E a mulher insistindo. Mas tem um Deus no céu que vê tudo. Tem um Deus no céu que vê o que eu não vejo, que vê através de paredes, que vê todas as coisas. E a ele que ele teme, não só a Potifar, não só pelo seu emprego, mas principalmente por Deus. Ele continua dizendo não. E aí aquela mulher, a partir do verso 11, você sabe da história, eu não vou ler até o verso 19, você vai ver que ela vai fazer uma armação contra ele. Ela vai acusá-lo, vai tomar as roupas dele. Olha que plano engenhoso. Para ele correr meio que pelado, né? Meio que sem roupa, uma parte das roupas. Está lá a evidência. Olha o flagrante armado. Não tinha câmera, mas ela foi esperta de armar um flagrante que todos pudessem ver. Um homem saindo do seu quarto com parte das roupas. Ele fez mal contra mim. Por raiva, por vingança, ela não conseguiu o que queria. Vou acabar com a vida desse homem. E assim que ela faz com José. E aí, irmãos, como é que é possível que isso aconteça na vida de alguém que é abençoado por Deus? Como é que alguém abençoado por Deus pode ser caluniado? Como é que alguém abençoado por Deus pode ser de tal forma afrontado? Pode sim. Porque isso não muda a bênção de Deus. Isso não muda o caráter de Deus, porque também não mudou o caráter de José. Ele agora vai para a cadeia. E eu não sei o que é melhor, se é ser escravo ou ser prisioneiro. Eu acho que escravo é mais digno, né, irmãos? Porque escravo eu não tenho muita escolha, mas para a prisão vão aqueles que escolheram errar. Para a prisão vão aqueles que escolheram fazer o mal. E José não fez mal nenhum, mas ele foi para lá. E ele agora está numa situação muito pior. Versículo 20 diz, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Agora o Senhor com letra minúscula, quer dizer, Potifar, que não deixou de ser senhor, porque ele era escravo, ele o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Termina aqui a história de José? Não termina aqui. Mas é mais uma fase na sua vida, é mais um aprendizado, é mais uma prova da sua fidelidade a Deus. O prêmio da sua fidelidade está no verso 21. O Senhor, porém, há um porém. Deus tem sempre um porém para a gente, irmãos. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. A prisão não afasta José de Deus, nem Deus de José.
a injusta acusação, a calúnia, a difamação, a armação não afasta Deus de José, nem José de Deus. Essa é a posição para a gente, irmãos. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode me separar, só eu posso. Só eu posso não querer esse amor. Mas se esse amor me alcançou, nada pode me separar dele. E aí não importa onde eu estou, se estou por cima, se estou por baixo, sou cabeça, sou cauda, né? Tem gente, não, você não vai ser cabeça, vai ser cauda, não vai ser cauda, vai ser cabeça, porque o Antigo Testamento diz isso para o povo de Israel. Veja, queridos, não importa a posição, Deus era com José. De escravo, agora prisioneiro, Deus era com José. E o versículo 22 diz assim, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. O carcereiro gostou tanto de José, porque o Senhor era com ele, isso logo fica percebido. Esse cara é diferente, esse prisioneiro é diferente, esse escravo é diferente, esse faxineiro, esse bombeiro, esse qualquer coisa, esse médico, esse advogado, ele é diferente. Então, eu vou dar a responsabilidade a ele. Então, eu vou confiar nele, porque ele é diferente, porque eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo a presença de Deus na vida desse homem, e o carcereiro então entrega a chave da cadeia para ele. Aí, ó, a chave está nas tuas mãos. E ele agora vai trabalhar na prisão. Porque o abençoado não tem folga não, irmãos. Também é outra coisa, a gente pensa, Deus me abençoou, agora eu estou nessa rede. Estou aqui tomando uma água de coco, minha vida agora é essa, para o resto da vida. Não, irmãos, abençoado sempre trabalha. Pode aposentar, pode ficar de férias, pode fazer o que for, mas está sempre fazendo alguma coisa, está sempre trabalhando, e Deus só chama a gente ocupada para a sua obra. Sabia disso? E aqui está José trabalhando no cárcere. Mas o trabalho dele, mais uma vez, verso 23... E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa mania de Deus de prosperar as mãos daquele que trabalha com o Senhor, né, irmãos, é maravilhosa. Isso é a verdadeira prosperidade. Isso é a verdadeira bênção. A gente se engana muitas vezes. A gente pensa errado de Deus, a gente pensa errado dos princípios do Senhor, a gente se deixa enganar pelos olhos. Eu vi pastor Manuel falando aqui na quinta-feira, quando você vai ser recebido numa loja, se está mal vestido, te olham de um jeito, se está bem vestido, te olham de outro, não é verdade isso? Por quê? Porque esse conceito do mundo, quando você olha um escravo, você despreza, olha um prisioneiro, isso não vale nada, olha uma pessoa, não vale nada. Mas o Senhor prospera as mãos daqueles que são seus. Entenda como é a bênção de Deus. E olhe para a sua vida e tente identificar como você é abençoado por Deus. Talvez você não tenha um carro zero, talvez você não tenha nenhuma casa própria, que é o sonho de tanta gente. Mas se você olhar para as coisas que Deus já fez, para as coisas das quais Deus já te livrou, para você ver o quanto Ele foi com você, mesmo quando você estava por baixo, e ainda que você fique por cima, Ele ainda estará com você. É como diz o Salmo, se eu vou ao mais profundo abismo, lá está o Senhor. Mas se eu subo ao mais alto dos montes, lá também o Senhor está comigo. Então Deus está contigo. Pensa um pouquinho nisso. Pensa ou não se você não é um abençoado de Deus. E se você não é ainda, mude a maneira de pensar, quem sabe mude a maneira de agir, para que você possa ser um abençoado de Deus e saber que a sua vida vai ser um canal de bênção para as vidas daqueles que te cercam. E pensa bem, quanto o Senhor tem feito. Dê a Ele a tua gratidão e a tua fidelidade. É só o que Ele quer de você, fidelidade. Fé é o que salva. Fidelidade é o que Ele quer. É só o que Deus quer de você, fidelidade. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu estou com Deus e não abro. Eu me apego ao Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o colocarei a salvo.
É só o que Deus quer. Se apegue a Deus. E Ele vai te livrar. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Amém? Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Ah, Senhor, eu quero muito aprender da Tua palavra, Pai. Eu quero muito aprender os Teus princípios, Senhor, porque eu não quero guiar a minha vida pelos princípios desse mundo mau. Eu não quero guiar as minhas opiniões, os meus propósitos, por aquilo que o mundo tem a me ensinar. O mundo me ensina totalmente errado, e quando eu vejo com os olhos do mundo, eu fico contaminado. Eu não vejo os valores de Deus, eu vejo os valores do mundo. Eu julgo as pessoas pelos valores do mundo. Pai, tem misericórdia de mim. Fala com Deus, meus irmãos. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu quero perceber a Tua bênção, eu quero ser fiel até o fim, Pai. Eu quero enxergar quantas maravilhas o Senhor tem feito, quantos planos o Senhor fez para mim. E eu quero que cada um deles se cumpram como foram cumpridos na vida de José, que depois de tudo isto, salvou seu pai, salvou seus irmãos, salvou o Egito, salvou o mundo antigo de morrer de fome. Porque o Senhor era com José. Senhor, seja comigo. Mas eu também quero ser com o Senhor. Eu também quero ser fiel até o fim. Eu quero ser fiel, independente das circunstâncias, por cima ou por baixo, estando bem ou estando mal. Eu quero ser fiel ao Senhor. Fala com teu povo, meu Pai. Fala com cada um de nós. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, nossa maneira de ver a vida, nossa maneira de enxergar. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.